E aí, galera, tudo bem? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vinícius, como prometemos, né, no vídeo anterior, logo menos tinha, né, coisas novas, né? Tinha novidades. E, Isso como aí. prometido, pessoal, estamos aqui, né, oferecendo para vocês o modelos, né, Vinícius, de agentes de AI, né? E aí a gente está falando aqui de aceleração e transformação digital para as empresas, né, Vinícius? A gente está não falando tanto aqui de relação direta B2C, mas muito mais para o B2B, para a empresa, para o corporativo, né, Vinícius? Então, que a gente quer trazer para vocês, pessoal? O Coffee N T está com o serviço, né, de oferta, de implementação, né, não só de consultoria, mas de implementação, para desenvolvimento e construção de agências de AI, Vinícius, que, né, tem algumas capacidades bem interessantes aqui que a gente pode falar para as empresas, né? E o primeiro deles é compreender o contexto de negócio, né? Então, a gente de AI entender o ecossistema da empresa, entender os modelos de produtos, as ofertas, os serviços, né? E colocar isso, né, como possibilidade para conversação, para atendimento, né, para ter, né, uma base de conhecimento que possa ser ah, utilizada para aumentar a produtividade, para automatizar tarefas, né? Então, algumas coisinhas que a gente pode começar a subir na degrau gerencial da empresa para fazer esses agentes, né, serem executores de tarefas automatizadas, tomar decisões, né, com regras e dados, interação com os usuários, né, consultar APIs e sistemas externos corporativos, né, e aprendizado contínuo. Então, dar insights sobre novas possibilidades de negócio, melhoria de produtos atuais e assim por diante, né, Vinícius? Exatamente, cara. E tem uma série de coisas que precisamos fazer antes, porque os agentes, eles podem e devem consultar as bases corporativas, cara. Eles devem, né, entender, ser alimentado por contextos de negócio internos da empresa. Mas para isso, uma série de passos deve ser realizado antes. Utilização de dados, né? Agregação de dados por contexto de negócio, que nem o falou antes, para que os agentes tenham a melhor performance possível, porque ainda nós sofremos muito com o custo operacional desses agentes, né? Não tem um custo. Então, quanto mais nós deixarmos as coisas brifadas para eles, melhor. Então, existe todo um trabalho interno que deve ser feito para organização, para validação do que precisa ser colocado, né? Pra falar com o time os times de negócio, falar com o time de produtos, entender exatamente o que precisa ser exposto, o que não precisa, para conseguir que os agentes tenham a melhor assertividade na busca desses dados para expor ao usuário final. Perfeito. Então, o que que a gente auxilia, né, pessoal? Muitas empresas nos questionam, né? Então, a gente pega processos que são mais repetitivos, gargalos operacionais, o custo, né, que o Nunes comentou de atendimento e back-office, questão documental de análise, né, de resposta, de interação, fluxos, né, de aprovação, né, ou consulta, e automatização de execuções técnicas, né? Suporte técnico, execução de uma tarefa automatizada, que pode ser automatizada, e questões de negócio. E aí, pessoal, a gente tem alguns desafios que o Coffee ajuda a implementar e implementa, inclusive, né? Segurança da informação, né? Que é atrelado a isso. Questão da escalabilidade, se esses agentes precisam aumentar em relação ao atendimento de usuário ou algum modelo de negócio que necessita consultá-lo várias vezes, né? Integração com sistemas legados, então é um ponto importante, muitas vezes tem que acessar, eu estava falando de mainframe semana passada numa reunião com um cliente, né? Tem que acessar Exato. mainframe, tem que acessar baixa arquitetura, tem que acessar um modelo de dados, criar um modelo de dados para isso, né? Observabilidade e monitoramento, então, como validar se está gerando negócio, né? Se tá, como está sendo as respostas, como está sendo as templates, né? Governar esses ativos, então, esses ativos estão dando resultado? Como eu faço o reaproveitamento deles para a empresa? Como eu faço cada setor utilizar, né? Compliance, né? Porque vazamento de informações, então, tem acesso específico para aquela acessar aquela informação, ou a gente pode se comunicar com essa pessoa, né? E a orientação ao domínio, né, Vinícius? Que daí a gente desenvolve agentes específicos para cada atividade, não um agente que trata de toda a empresa, que muitas vezes esse agente talvez não é tão efetivo. Então, tem vários lugares que a gente pode usar, né? Então, a gente pode usar a gente para atendimento e suporte, né, Vinícius? Que é um bom caso de uso, né? Crédito, cobrança, risco, né, de operação. Back-office, Kleber. Então, porque a gente pode integrar os agentes com IRPs da empresa, CRMs, com APIs, sistemas internos, data lakes, né, Kleber? Workflow que já estejam dando, qualquer plataforma de atendimento que tenha, ele vai trabalhar junto.
Então ele pode continuar no back-office, por exemplo, para automatizar, né, a tarefa administrativa. Isso aqui é uma coisa muito importante, que é a validação documental, né, para evitar fraudes, principalmente, se você trabalha no setor financeiro e tem algum onboarding digital e o pessoal já envia aqueles documentos, aquele monte de coisa que faz aquele upload, ele já faz essa validação automaticamente. Consulta de sistemas internos, né? Então tem tudo isso que ele vai fazer e evitar os processos repetitivos, né? Brigando para a área de compliance, então ele pode ver contrato, norma, parecer, política corporativa, gente, é uma série é um mundo infinito de possibilidades que os agentes podem trazer para vocês. E o COF Perfeito. está aqui para ajudar isso, né? Para trabalhar com as pipelines de dados, né? Para trabalhar, organizar essas bases corporativas se vocês necessitarem, ter os data lakes e os repositórios bem estruturados, catalogar os documentos necessários para a sua empresa, ter uma estratégia de conhecimento organizacional exposta e intensa para toda a organização. E, claro, criar um modelo de recuperação contextual de informação muito performático e bem completo para você ter toda essa consulta organizada e exposta para o seu usuário final. E os ganhos, Vinícius? Vamos lá então, pessoal. O que que a gente entende que são os ganhos e a gente tem isso visto na prática das empresas? Redução de custo operacional é um primeiro, né? Automação de processos repetitivos, né? Que a gente pode deixar o humano in the loop, né, pessoal? O humano participando da aprovação da cadeia, mas não ele sendo responsável por fazer todo o esforço daquela tarefa, né? O ganho de produtividade, então o que pode ser automatizado deve ser automatizado, né? Redução de tempo de resposta, a gente tem agentes que podem responder mais rapidamente, analisar documentos, como a gente falou, processos. Escalabilidade operacional, porque a gente consegue demandar mais execuções com menos agentes, né, e menos tempo de resposta. Experiência do cliente mais, né, mais fluida, ele vai rapidamente ter um retorno sobre determinada análise, determinado processo, né? Maior consistência das decisões, vai ser uma decisão que é baseada em dados, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Data-driven, né, pessoal? E retenção de conhecimento organizacional. A gente vai cada vez mais entender a empresa, conhecê-la e retornar, né, esses ganhos para a própria empresa. Então, isso tudo, né, pessoal, é base para revolução e transformação digital na veia. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. E aí o Coffee NFT, como o Vinícius falou, está disposto, né, Vinícius, a ofertar esse serviço, a auxiliar sua empresa nesse processo. E a gente está falando de Aspen, da arquitetura, prova de conceito, né, Vinícius, implementação, governança e evolução. Então, tragam o Coffee NFT para essa cadeia, porque eu tenho certeza, né, Vinícius, que aqui tem muito valor a ser agregado e com certeza, né, com a nossa autoridade, nosso conhecimento, a gente vai tirar bastante proveito dessas tecnologias e não deixar só o IA como buzzword, né, Vinícius, deixar a IA como valor de negócio puro, né? Exatamente, gente. Então, confiem no Coffee, aproveitem, indiquem, né, Kleber, para quem estiver precisando e quiser trabalhar com IA, o Coffee está agora à disposição de vocês aí para trabalhar nessa evolução digital junto e nessa caminhada junto com vocês. Perfeito. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Valeu! Valeu!